nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. E a partir de agora, todos os textos, os evangelhos que a Mãe Igreja coloca para nós, estão ligados aos mistérios pascais, ao mistério que os catecúmenos vão receber na vigília pascal. Catecúmenos são aqueles adultos que vão receber o batismo, a crisma e a Eucaristia. E desde o início da igreja, nesse tempo, eles são catequizados de uma forma profunda. Por isso, que a partir de agora, até a Páscoa, nós teremos esses elementos do batismo, da crisma, da Eucaristia, mas principalmente do batismo. Porque é o batismo que nos torna cristãos. É o maior de todos os sacramentos. É a porta de todos os sacramentos. É o sacramento mais importante da igreja. É o batismo. Por isso, você preste atenção na liturgia, que se fala muito dos elementos do batismo, como por exemplo, a água. Todas as leituras de hoje falam da água. Quer a leitura do Êxodo, que foi a primeira leitura da missa de hoje, seja o Salmo 94, seja o Evangelho João 4 da Samaritana, que fala de água. É a água do batismo. Na primeira leitura do livro do Êxodo, os hebreus que estavam no deserto sentiram sede. E em vez de confiarem em Deus que já tinha realizado curas, milagres, eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Eles viram que Deus derrubou todo o exército do faraó. Tantas maravilhas. E mesmo assim, agora estão duvidando de Deus, com sede. E o próprio Moisés, quando vai diante do Senhor, levando a murmuração daquele povo, Deus diz para Moisés: vai diante da rocha, aquela rocha enorme, aquele paredão, aquela rocha gigantesca. Vai diante da rocha e bata com a vara, ordenando que saia água. Moisés, que era um homem de fé, um homem temente a Deus, Moisés ficou também com dúvida. É o salmo de hoje, o Salmo 94, onde o Senhor diz: em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras,
e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. E não entraram. Por isso que eles ficam 40 anos no deserto. Todos que saíram do Egito não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Porque duvidaram do Senhor. Está aqui no Salmo, repito, de hoje, Salmo 94. E por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. 40 anos, diz o Salmo, 40 anos, desgostou-me essa raça. E eu disse, eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos. Palavra forte, fiz questão de repetir 2 vezes, para penetrar fundo em nossos corações. Moisés, como eu disse há pouco, era um homem de fé, mas foi contaminado pela incredulidade deles. Eu acredito que aqui está uma coisa muito interessante. Nós temos que tomar cuidado com pessoas que nós convivemos. Pessoas perturbadas nos tornam perturbados. Pessoas negativas nos tornam pessoas negativas. Pessoas que duvidam vão nos contaminando. A gente vai se tornando parecido com quem a gente convive. E Moisés se deixou contaminar pela incredulidade daqueles homens. Chegou diante da rocha, bateu com a vara. Porventura pode sair água? E brotou água. A Bíblia diz que daquela rocha brotou água para saciar a sede, como tem sede no Evangelho a samaritana. O apóstolo Paulo diz que aquela rocha no deserto era Cristo. E faz sentido. Aquela rocha no deserto era Cristo. Por isso que na Sexta-feira Santa nós vamos ver essa rocha onde não mais o cajado de Moisés, mas a espada, a lança do soldado romano vai bater no peito de Jesus e vai sair água, a água do batismo, esta água que vai saciar os nossos corações, porque Cristo é a rocha. E no Evangelho, nós temos a samaritana. Eu acho que todos nós temos o direito de termos coisas prediletas. Predileção é uma coisa boa. E esse Evangelho, ele é predileto. Eu gosto dessa mulher. Eu gosto muito da samaritana. João capítulo 4 é um dos capítulos mais agradáveis a mim, do Evangelho.
Porque essa mulher, ela é tão espontânea. Ela foi ali, meio-dia, pegar água do poço, não tinha ninguém. Ninguém pega água do poço meio-dia. Por uma questão óbvia. A água se pega no poço cedinho. Porque carregar balde de água é pesado. E lá no meio do sol, carregando o balde de água é difícil. Então, as pessoas, aquelas mulheres, elas iam bem cedinho. Não é fácil a gente andar debaixo do sol. Meio-dia é o momento mais alto do sol. E ela foi, é por isso que ela está sozinha. É por isso que não tem ninguém, porque ninguém vai essa hora. Talvez ela foi porque era mal vista. Já de que tinha já tinha tido 5 homens, como diz o Evangelho. Ela estava na 5ª união. E Jesus quebra os preconceitos da cultura. Eu acho que é por isso que eu gosto também. Porque Jesus é diferente. Jesus vai contra a hipocrisia da sociedade. Primeira barreira que Jesus quebra: um homem não conversava sozinho com uma mulher. Não fica bem. Não é elegante. Talvez até hoje, conversando sozinho pode surgir maledicências. Jesus quebra essa barreira da hipocrisia da sociedade. E ele se senta conversando com ela. As favas, o que os outros pensam. Jesus nunca esteve preocupado com a opinião dos outros. Devemos imitá-lo isso também. Segunda barreira que Jesus quebra. A primeira é a barreira do gênero, conversando com a mulher. Segunda barreira que Jesus quebra é a barreira da religião. Porque ela é samaritana. Ainda o Evangelho é claro, os judeus não falam com os samaritanos. A religião samaritana tinha muitos elementos pagãos, ainda de serem filhos, corrigindo o verbo, apesar de serem filhos de Abraão, Isaque e Jacó, eles tinham elementos pagãos ao longo dos séculos, de idolatria. Jesus quebra a barreira da religião, porque Jesus estava interessado na salvação desta mulher. É a água que ela procura. De novo aparece para nós água. Água é vida. Sem água, até as nossas plantinhas morrem. Tente deixar o seu animalzinho, até os passarinhos, o seu cãozinho, o seu gatinho sem água, morre. Sem água não há vida.
a samaritana tem sede. E aí Jesus vai dialogando com ela. E Jesus mostra que Ele é a água viva. Aquela mulher, ela tinha sede. Talvez a sede da carência afetiva. Ela tinha tido 5 maridos. Tantos casamentos, agora estava numa nova união. Talvez buscando alguém que preenchesse o coração. Porque às vezes o ser humano fica buscando alguém para preencher o mais íntimo do coração. Mas nenhum homem foi capaz de preencher, de matar a sede da samaritana. Mas finalmente chegou o dia em que ela conhece Jesus. E Jesus, ao entrar no coração da samaritana, a sua sede existencial foi preenchida. Todos nós aqui temos sede de Deus. Todo ser humano, toda criatura tem sede do seu Criador. E às vezes queremos matar a sede com tantas coisas: dinheiro, sexo, comida, bebida, muito trabalho, poder, vaidades. Nós queremos preencher os espaços vazios. Me lembro daquela música antiga do Fábio Júnior, dos anos 80, que ele dizia: telefona, não deixa que eu fuja, me ocupa os espaços vazios, como carioca, vazios, preenche os meus espaços. É o coração humano, está querendo preencher. Só que ninguém, eu termino a homilia dizendo, ninguém, por melhor que seja, vai conseguir preencher o teu coração plenamente. Só Jesus pode preencher. Só Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Jesus preenche o nosso coração. Senão você vai ficar que nem a samaritana, pulando de casamento em casamento, pulando de emprego para emprego, pulando de carro em carro, não é assim? Para preencher. Porque num primeiro momento preenche, não é? Você compra um carro zero, preenche na hora, preenche. Gostoso, aquele cheiro de carro novo, você anda, depois, talvez 4, 5 dias, vai perdendo o gosto, porque a pessoa às vezes até troca depois de 3, 4 meses, porque está buscando o carro que preenche, não vai preencher, muda toda hora de casa, porque está procurando algo. Isso quando não quer preencher, devorando os alimentos. É uma ansiedade. Queridos irmãos e irmãs, imitemos a samaritana. E por que eu gosto do Evangelho? Porque ninguém pode falar que não é digno. Essa mulher não era digna.
Eu vou repetir: essa mulher não era digna, mas Jesus a amou, e Jesus ama você. Por isso, nessa missa, não tenha medo de Jesus. Abra o seu coração a Jesus. Deixa que Ele transforme a sua vida, a sua história. Fale com Ele, conte seus problemas. Ele conhece, Ele sabe de tudo da gente. Nós podemos esconder dos outros as coisas, mas de Deus, não, porque Ele sabe. Apresentemos a Ele as nossas vidas. Fecha os teus olhos um minutinho. Entrega a Jesus. Entrega a Jesus a sua vida. Veja como você está querendo preencher o vazio que você tem na sua história. Como que você preenche o teu vazio? Porque todos nós temos um vazio. Como que você quer preencher o vazio? Como que você está preenchendo o vazio? Comendo? Come, 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 come. É o ativismo. Trabalha, 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 não para quieto. Como que você está preenchendo o vazio? Dormindo, dormindo, dormindo. Que é uma depressão, uma fuga. Como que você administra o vazio? Porque a samaritana tinha o vazio, a sede. E no seu coração, você pode fazer agora essa oração, dizendo a Jesus: eu encontrei em Ti, Senhor, aquele que sacia a minha sede. Jesus, só Tu podes preencher esse vazio que eu tenho no meu coração, essa angústia, essa solidão, essa tristeza que ninguém percebe, essa angústia que ninguém nota, esse vazio que ninguém observa. Tu sabes que eu tenho, e eu entrego a Ti. Me aproximo deste altar, este poço sagrado, de onde vem a nossa salvação. E eu peço, Jesus, assim como entrasses na vida da samaritana, entra na minha vida. Peça agora. Entra na minha vida, Jesus. Entra na minha história. Mexe com as minhas estruturas. Cura minhas feridas, minha carência, minha solidão, minha tristeza. Cura minha angústia. Às vezes vem essa tristeza, esse vazio, esse desânimo. Vem, Jesus, salva-me, ajuda-me, cura-me, liberta-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.